quais são os sinais que o nosso irmão Robert falou para a gente ficar atento. O primeiro a gente tem que ver, não o castelo da Barbie em si, que está lá com as suas loucuras, né? Lá que estava na sala das lágrimas, aí saiu e apresentou esse Leão 14, que não sei o quê. Tudo farsas e enrolação de Azazel, como sempre, certo? Mas o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Por exemplo, quando a gente vê que eles lá estão se movimentando para vir para a América do Sul, aí sim, isso já é para a gente ficar esperto. Que nem o nosso irmão Robert falou, certo? Aí, diz que esse Leão 14 ele ia vir fazer uma visita Aparecida, mas aí ele teve que adiar essa visita para o quê? Para poder ir lá no conclave e tal, e ele foi escolhido Papa. Aí já fica uma ponta solta, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui nessa questão. Por exemplo, se ele falou que tinha que fazer uma visita Aparecida, ele pode inventar alguma loucura, já um disfarce, para quando chegar a hora correr todo mundo para cá. Várias e várias coisas podem acontecer, porque sabe que os anjos caídos são malandros demais, tem mais de 7.000 anos, ele sabe muito bem o que fazer para enganar as pessoas. Mas os sinais que devemos que estar atentos, vamos pôr assim. Primeiro, a movimentação deles daqui para lá, de lá para cá. Outra coisa, lembrando que todos seremos curados. Isso é mais um ponto. Os 144 mil selados vão ouvir uma música e vão para o lugar preparado. E depois eles vão vir voltar para buscar a gente. Outra coisa que os irmãos têm que pensar. Tem os gafanhotos que vão estar protegendo a gente quando a gente chegar até lá. Tem o nosso pai, o nosso Messias, que falou que vai dar uma pequena ajuda ao nosso pai. E fora tudo isso, tem que lembrar que a caminho dos lugares preparados, vamos começar a nos tornar como anjos. Então, quer dizer, meus irmãos, o plano é perfeito. Não tem como a pessoa ficar, não tem que ter medo de nada. Por quê? Ou eles alteraram as ordens dos reis que estão aí, que foram contados, ou é alguma farsa que a Azazel inventou, mas, que nem o Robert falou, não vamos prestar atenção no castelinho da Barbie e as suas farsas. Vamos prestar atenção naquilo que foi passado pra gente. Mas é dessa forma aí mesmo que o irmão colocou as palavras aí. E assim, na verdade, eu costumo falar para as pessoas, né? E assim, não precisa nem de ninguém, de nenhum irmão, aqueles que já têm a sua chave garantida do reino do céu, das habitações. Não precisa se preocupar com nada. Nem de ver noticiário precisa, na verdade, porque o plano é perfeito. Se os anjos que vieram aqui, o trabalho deles, o objetivo que eles vieram aqui fazer, né? A gente sabemos já, é para vir salvar a noiva, a igreja, os irmãos e todas aquelas coisas todas que já foi falado nas escrituras. Então não precisa nem se preocupar, nem ouvir rádio, nem internet, nem nada. Na hora certa que tiver que sair, todos os irmãos, sem exceção, vão saber, né? Porque muitos irmãos dizem, mas vocês estão acreditando em sinal do diabo, que o meteoro vai matar as pessoas, aquelas loucuras todas, né? Mas assim, não está preocupado com o meteoro, irmão, não estou preocupado com nada. Esses são os acontecimentos finais que vai abrir o início da grande tribulação. Agora, eu repito, os irmãos aí que tiver, às vezes, imagina aquelas pessoas que moram no meio do mato, no meio do nada, não tem acesso à internet, não sabe ler, não sabe escrever, mas é uma ovelhinha do Messias. Vocês acham mesmo que o Messias vai deixar alguma de suas ovelhas para trás, irmão? Conhecendo o Messias hoje, né, de tudo que a gente viu falar sobre ele, até os dias de hoje, ele não vai deixar nenhuma ovelhinha dele para trás. Ainda ele fala que as ovelhas dele, ele chama pelo nome. Ele conhece cada uma delas. Tanto é que o Messias sabe aqueles que vão às virgens prudentes e às virgens imprudentes. O Messias sabe, ele conhece cada uma das ovelhas. Então, os irmãos aí fiquem em paz, fiquem todos os irmãos tranquilos, não precisa se preocupar com nada. É só continuar fazendo o que sempre foi feito. Praticou o bem, a justiça, vai levando a verdade enquanto a gente consegue para as outras pessoas que ainda não entenderam, que ainda não ouviram, né, essas coisas, e ficar tranquilo. Eu costumo dizer isso aí, não precisa se preocupar com mais nada, né? Porque o plano, que nem o irmão Elidio falou, é perfeito o plano, é infalível. Então, irmão, não precisa se preocupar com nada não, fica tudo em paz, tranquilo. Muito tem se falado na internet aí, eu tenho visto, e às vezes olha assim e fala, meu amigo, mas beleza. Tipo assim, porque o meteoro não é o sinal do pai. Claro que não é o sinal do pai. Eu queria saber quem que falou, quem foi que disse que o meteoro é o sinal do pai. Ninguém nunca falou. O que vai acontecer se, tipo assim, vou falar para os irmãos e para essas pessoas que infelizmente estão falando ao contrário, eu não sei porquê, né? Mas cada um, a gente torce para que todos os irmãos entendam a verdade, venham para a verdade, possam se salvar, que vai ser muito bom todos os nossos irmãos juntamente com a gente lá no céu, com certeza, né? Mas, por que vai cair o meteoro?
Porque, tipo assim, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, certo? Aí o que acontece? Aí os anjos caídos estão dia e noite lá pedindo o controle de toda a terra para o nosso Pai. Só que eles não têm capacidade de segurar o firmamento, eles não têm capacidade para essas coisas. Só que eles são tudo doidos, eles não entendem essas coisas, não entendem. Eles acham que com a harpa eles vão conseguir dominar alguma coisa, fazer alguma coisa. Beleza. Aí é deles, é direito deles. O nosso Pai vai dar na mão deles. Aí tudo vai se abalar, o firmamento vai se abalar, tudo vai se abalar. Aí o que vai acontecer? O meteoro vai cair no meio do oceano. Agora, nunca, jamais, ninguém falou que isso é sinal do Pai. Entendeu? Aí, quando cair o meteoro, abre o poço e sai os gafanhotos. E esses gafanhotos vão ficar onde? Nos lugares ali, nas montanhas, aonde os anjos caídos rejeitaram. É território do Messias. Os anjos caídos não podem entrar lá. É território do Messias. Aí, por isso que ele falou, saiam da cidade e fujam para os montes. Quando a pessoa obedecer e fugir, acabou. O diabo não pode tocar lá, que nem o Messias falava, vocês não podem tocar lá. Eu comprei com meu sangue. É meu. E se vocês tentar fazer isso antes, se vocês tentar desobedecer, vocês vão direto para o sol, tiram o lance lá do sol. Então, quer dizer, por que o meteoro? Por esse motivo. Por que vai se abalar tudo? E vai ter terremoto, isso não? Esses anjos caídos não conseguem nem cuidar da vida deles, vai cuidar do firmamento, vai conseguir controlar a Terra. Como que eles vão fazer isso? Agora eu vou passar para o nosso irmão Rafael falar sobre esse assunto, que muita gente fala e fala e fala, e não consegue entender que não é o nosso Pai que vai lançar o meteoro. Não é isso. O que vai acontecer? O firmamento vai se abalar quando for entregue na mão dos caídos, é isso? Oi? Não, o que eu quero dizer é que o meteoro não vai cair por culpa do nosso Pai, sim, por causa dos caídos. Sim, é por causa... Eles são a praga da terra, é eles. Tudo que aconteceu de ruim, que não presta, tudo de horrível, toda a catástrofe, é deles, eles estão fazendo, não é nosso Pai. É isso que eu queria dizer para os irmãos, né? E aí o castigo deles lá, que eles vão passar tudo na grande tribulação, é porque eles merecem e ainda é pouco. Vai se completar quando eles for jogado no Lago de Fogo, entendeu, meus irmãos? Agora tá com o nosso irmão Rafael aí. É verdade, irmão. Infelizmente, né? Tem acontecido, né? Desde o princípio, né? Existiram os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Existiu o Messias, o pastor, né? E existe os falsos pastores. Aí hoje em dia, naquela época existiam os 12 apóstolos, hoje em dia você vê muitos falsos apóstolos. Então, nos últimos dias, como os caídos sabem que ia vir as 2 testemunhas e os 144 mil selados, então, estão tudo aí. Mas também, por outro lado, está as falsas testemunhas e os falsos 144 mil. É uma cópia. Então, é o que eu costumo falar para as pessoas, pelos seus frutos, vocês vão conhecer a árvore. Uma árvore boa, ela não pode ficar jogando praga nas pessoas. Uma pessoa que se auto-intitula testemunha, não pode ficar chamando os irmãos de virgem louca. Entendeu? Então, analise os frutos. Da mesma fonte não pode jorrar água salgada e doce. E é um tema, né, até polêmico, né, dos últimos dias, mas conforme está escrito, né, as 2 testemunhas iam vir, ia surgir várias falsas testemunhas por aí. As pessoas se exaltando, se intitulando algo, como já foi falado. Aqueles que quiser ser o que não é, vai ser lançado também, os anjos caídos eles vão pegar também na tribulação. Então, vocês param de brincar com coisa séria, fica se auto-achando anjo, e não é nada. Então, o Messias já enviou os dele. E os que o Messias enviou, eles não se exaltam. Jamais eles vão falar que é alguma coisa. Conhecendo o Messias pelas coisas que ele falou, que o maior no reino do céu é o menor, então, se você vê por aí alguma pessoa falando que é 144 mil, que é uma das 2 testemunhas, terceira testemunha, quarta, analisem. Os que são não falam que são. E é por aí, irmão Elidio. Infelizmente, né, isso tem acontecido para se cumprir tudo aquilo que está escrito. Né? Aí, infelizmente, né, é que nem o Messias falou, existe a parábola das virgens loucas e as virgens prudentes. É o que eu estava falando anteriormente. As virgens, elas estão todas juntas, e o Messias, ele conhece aquelas que vão ser salvas antes da grande tribulação, que não vão provar a morte, e o Messias sabe aquelas que vão ficar, que são aqueles, da onde vieram essa multidão? Vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles conseguiram a salvação. E o Messias conhece elas também, ele vai receber elas, só que elas ficou por segundo turno, né? Nos dias difíceis que vai acontecer na Terra. Então, que nem o irmão falou, cuidado, que eles vão colocar muitas pessoas contra mim. Então, você vê pessoas que saem do nosso meio, que estão falando aí mais do que papagaio, a língua batendo nos dentes, e falando
coisas contra o que o nosso irmão tem falado desde o princípio. Então analisem de que lado que você está. Se você está do lado do Messias, do corpo do Messias, ou se levantou como opositor, do outro lado. E aí tudo vai ter um preço.